nós lá. Nós estamos iniciando uma nova série com o tema Somos. Nós vamos aqui nos próximos 5, 7 domingos explicar um pouco melhor quem nós somos como igreja. Qual a nossa visão? Qual a nossa teologia? O que nós cremos? O que nós não cremos? E alguns motivos para você fazer parte ou não da nossa igreja. Então nós iniciamos hoje com essa série Somos. E essa série, irmãos, ela está baseada... Nós temos uma regra de fé, uma confissão de fé. E na nossa confissão de fé lá está tudo explicado. O que nós cremos, por que nós cremos e aonde isso está na palavra de Deus. E como a gente passou esse início de ano, a gente iniciou um processo novo. A gente estabeleceu a nossa membresia. A gente está organizando algumas coisas. É importante que quem é membro da igreja, quem faz parte da igreja, compreenda de forma mais clara no que a igreja crê. Por que a gente prega como prega, por que a gente ensina como ensina. Então a gente tem esse intuito, a gente vai ser bem intencional aqui nos próximos domingos. É ensinar para os irmãos o porquê nós cremos em algumas coisas. Porque essas coisas fundamentam a teologia da igreja. Porque nós ensinamos a respeito disso. Que isso não é uma visão nossa, não é uma visão de uma pessoa. Isso é uma visão que ela vem de muito tempo, de muitos anos e de muitas igrejas. Então nós vamos aqui falar um pouco sobre isso, sobre quem nós somos. Amém? Então você que é membro aqui dessa igreja, preste bastante atenção, que você vai aprender algumas coisas, você vai ter clareza a respeito de algumas coisas, e você vai nos ajudar a proteger também a pureza da igreja, a teologia que a igreja crê, e assim também ser alguém que nos ajuda na edificação do corpo. Amém? Então hoje nós vamos falar, nosso tema Somos, e hoje nós vamos falar que nós somos uma igreja cristã. Amém? Somos uma igreja cristã. Ah, pastor, mas isso aí é tranquilo. Toda igreja evangélica é uma igreja cristã. Não necessariamente. Não necessariamente toda igreja que se intitula evangélica é uma igreja cristã. Outra coisa que nós vamos aprender, acho que no próximo domingo, é que nós somos evangélicos também. Que nós precisamos entender o que é ser um evangélico. Então nós vamos aprender bastante coisa aqui, irmãos, nos próximos domingos. Só que hoje nós vamos falar sobre nós sermos uma igreja cristã. Nós somos uma igreja cristã. Estamos iniciando hoje uma nova série. E ela vai ser voltada ao ensino. Nós vamos nos ater aqui aos próximos domingos a ensinar os irmãos. A deixar claro para os irmãos. A ter como objetivo principal levar os nossos irmãos a conhecerem a igreja Casa na Rocha. Você está aqui, você é membro dessa igreja. Você precisa conhecer melhor essa igreja. Pastor, a igreja está indo para o 3º ano. Ela está indo para o 3º ano. E agora nós estamos organizando algumas coisas que já deveríamos ter organizado há muito tempo. Mas nunca é tarde para fazer as coisas corretas como elas devem ser, amém, irmãos? Então nós vamos fazer isso aqui. Nosso objetivo será explicar melhor o que somos como igreja, o que nós cremos como igreja, quais são as doutrinas que fundamentam a nossa igreja. É muito importante, irmão, você que está aqui, você que é membro aqui da igreja, que você conheça quais as doutrinas da nossa igreja e qual a linha teológica que ela segue. É muito importante que você compreenda essas coisas, o que fundamenta a nossa igreja, a igreja Casa na Rocha. Nesse primeiro sermão aqui, nós vamos falar sobre sermos uma igreja cristã. A igreja Casa na Rocha é uma igreja cristã, amém? Ela é uma igreja cristã. O que é ser uma igreja cristã? Nós somos uma igreja cristã, mas o que é uma igreja cristã? Preste atenção nisso aqui, irmãos. Deus, ele tem um povo, amém? Deus, ele tem um povo que é o seu povo. E o povo de Deus, ele é diferente de todos os outros povos. Deus, ele tem um povo, e este povo, ele possui algumas características imprescindíveis. O povo de Deus é um povo diferente. Deus tem um povo que é seu, exclusivo seu, que ele comprou com o sangue do seu filho. E esse povo que foi comprado por Deus com o sangue de Jesus, esse povo, ele é um povo diferente. Ele possui características diferentes. Ele vive de uma forma diferente. Ele tem hábitos diferentes. Como igreja cristã, nós temos pelo menos 3 características básicas. Então veja bem, somos uma igreja cristã. E nós temos como igreja cristã pelo menos 3 características básicas. A primeira característica básica que nós temos como uma igreja cristã, nós somos uma igreja que segue a Jesus.
Como igreja cristã, nós somos uma igreja que segue a Jesus. Nós somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Jesus. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 38. Você abre a sua Bíblia, por favor. Geralmente, irmãos, nós pregamos expositivo aqui, né? Então nós pregamos textos fechados, capítulos fechados, livros fechados. Essa série ela vai ser um pouco mais temática. Ela não vai se ater em um texto, ela não vai se ater em um livro da Bíblia, mas nós vamos andar por vários livros da Bíblia e por vários textos da Bíblia. Mateus capítulo 10, no versículo 38. Somos uma igreja cristã, e a primeira característica que nós temos como igreja cristã é que nós somos uma igreja que segue a Jesus. Mateus 10, 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Nós somos uma igreja cristã. Somos uma igreja que segue a Jesus. E preste atenção, irmãos, uma igreja que segue a Jesus é uma igreja que é composta de pessoas mortas. A igreja que segue Jesus é uma igreja que ela está habitada por pessoas mortas. Veja bem, pessoas que estão na igreja, pessoas que seguem a Cristo estão mortas para esse mundo. Estão mortas para o pecado. Elas estão mortas para elas mesmas. Quando Jesus fala de tomar a cruz, Ele está falando de um chamado à morte. Pastor, Deus tem um chamado na minha vida. Ele tem. Ele chamou você para morrer. Ele chamou você para tomar a sua cruz. Ele chamou você para sacrificar a sua vida. Tomar a cruz é um chamado à morte. É não considerar a vida preciosa para si mesmo. É morrer diariamente. Sabe, seguir a Jesus é morrer pouco a pouco, irmãos. Você vai morrendo dia após dia. Você vai se sacrificando dia após dia. Você vai tomando a sua cruz dia após dia. Uma igreja que segue a Jesus é uma igreja composta de pessoas que estão mortas. Por isso seguir a Jesus não é fácil. Não é fácil seguir a Jesus, irmãos. A gente ouve essas balelas de internet, né? Hoje tem muita gente que fala muita coisa que não tem nada a ver. Tem muita gente que diz: não, seguir Jesus é fácil. Ser evangélico é fácil. Você já viu aquele meme da internet? Tem um meme da internet que um senhor assim do interior, ele começa a falar: ser evangélico era fácil, mas para ser evangélico eu tive que parar disso. Eu tive que viver essa vida. Eu tive que abandonar tais hábitos. Seguir a Jesus não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil porque você precisa tomar a sua cruz todo dia. Não é fácil porque você precisa morrer todo dia. Veja bem, irmão, se fosse tão fácil seguir a Jesus, nós teríamos muito mais igrejas e muito mais crentes. Seguir a Jesus não é fácil. Ser cristão não é fácil. E Jesus, ele deixa isso claro. Ele deixa isso claro. Ele diz: se você quer me seguir, eu tenho uma cruz para você. Você vai ter que tomar a cruz, porque sem cruz você não vai conseguir me seguir. Jesus está dizendo: não é fácil, você vai ter que morrer. Não é fácil, você vai ter que abrir mão. Não é fácil, você vai ter que renunciar. E nesse mundo que nós vivemos hoje, irmãos, esse mundo que tem muito para nos oferecer, muitos prazeres, muitos luxos, é difícil alguém querer tomar a cruz e seguir. A pergunta que podemos fazer para nós mesmos é: quem está disposto a renunciar à sua vida por amor a Cristo? Quem está disposto a tomar a cruz diariamente? Quem está disposto a morrer todos os dias? A levantar todos os dias, disposto a morrer? Jesus deixou claro que não é fácil ser um cristão. Que para ser um cristão há condições, há uma cruz, há um caminho estreito. Exige renúncia, exige abandono de pecado. Nós somos chamados à morte, irmãos. Somos chamados à morte. E deixa eu falar algo para você aqui. Se você não está disposto a morrer por Jesus, você pode parar por aqui. Para por aqui, irmão. Se você não está disposto a morrer por amor a Jesus, para por aqui. Vai fazer outra coisa.
vai gastar o seu tempo em outra coisa, vai gastar a sua vida em outra coisa. Se você não está disposto a morrer por Jesus, desiste disso aqui. Vai para sua casa, vai brincar, vai se divertir, porque isso aqui não é para você. Se você não está disposto a morrer por Jesus, a igreja não é o seu lugar, porque a igreja é o lugar de pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo e por sua obra. Essa é a igreja, esse é o nosso chamado. Nós precisamos estar dispostos a isso. Jesus nos chamou para morrer por Ele, e essa morte aqui, ela implica em 2 sentidos pelo menos. Morrer significa morrer literalmente. Se preciso for, dar a vida por Cristo. Se preciso for, perder o pescoço por Cristo. Se preciso for, entregar a nossa vida, o nosso corpo por Cristo. Só que morrer aqui tem um segundo sentido. Tem um sentido que é além de entregar a vida física, tem um sentido de entregar a sua vida por amor a Cristo e por amor à igreja. De se gastar e deixar gastar por amor ao Evangelho, como Paulo diz. De morrendo, sabe, todo dia você vai morrendo pela igreja, morrendo por Jesus. Não, eu não morro por igreja, estás no lugar errado. Quem está na igreja morre pela igreja porque ama a igreja. Não, eu amo Jesus, não amo a igreja. Não, você não ama Jesus porque Jesus ama a igreja. E quem ama Jesus ama a igreja. Você está disposto a morrer? Dia após dia, a fazer como Paulo dizia: eu gastarei a minha vida e me deixarei gastar por amor ao Evangelho. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Esse é o nosso chamado, irmãos, o chamado à morte. O chamado de Cristo aqui para o discipulado é: vem morrer. Vem morrer. Você quer fazer parte da igreja? Vem morrer. É isso que Jesus está dizendo. Você quer ser meu seguidor? Você quer ser meu discípulo? Venha. Venha morrer. O chamado de Jesus para o discipulado é um chamado de morte. E isso é uma igreja cristã. Jesus nos pede: morra por mim, morra pela minha igreja. Só que Jesus, irmãos, Ele não está nos pedindo algo que Ele mesmo não fez. Quando Jesus diz: tome a sua cruz, Ele antes tomou a cruz em nosso lugar. Quando Jesus pede para que a gente morra, Ele antes morreu em nosso lugar. O que Jesus está pedindo para os seus discípulos é o que Ele mesmo fez. Jesus, irmãos, Ele viveu uma vida sem pecado. E sabe o que nós fazemos como seguidores dele? Nós lutamos para viver uma vida sem pecado. Jesus, irmãos, Ele morreu pela igreja, e nós precisamos morrer e dar a vida pela igreja. Jesus, Ele morreu por nós, e nós precisamos, se for necessário, estarmos dispostos a morrer por Jesus. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós precisamos ir após Jesus. E sabe por que nós fazemos isso? Por causa de Jesus. Por que nós vamos lutar contra o pecado? Por causa de Jesus. Por que nós vamos dar a nossa vida pela igreja? Por causa de Jesus. Por que nós vamos entregar a nossa vida se necessário? Por causa de Jesus. Por causa do que Ele fez. Por causa do exemplo que Ele nos deixou. Nós estamos mortos para o mundo. Nós estamos mortos para o pecado e mortos para nós mesmos. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que ainda tem muito de nós, muito de você, muito de mim, que nós vamos ter que renunciar. Sabe o que significa, irmãos? Estar morto para o pecado, para o mundo e para nós mesmos. Existe ainda muito do nosso eu que precisa ser morto. Do seu eu, do meu eu. Existe muito que você precisa renunciar ainda. E existe muito que eu preciso renunciar ainda. Para seguir Jesus, você tem que abrir mão das suas afeições. Você tem que abrir mão das suas vontades. Você tem que abrir mão dos seus desejos. Para seguir Jesus, irmão, você precisa abrir mão. Aquilo que você gostava, quando você passa a seguir Jesus, você não gosta mais. Aquilo que você preferia antes de seguir Jesus, quando você começa a seguir Jesus, você não prefere mais. Aquilo que você fazia antes de seguir Jesus, quando você começa a seguir Jesus, você não faz mais. Sabe aquilo que te atraía quando você não seguia Jesus? Quando você começa a seguir Jesus, isso não pode mais te atrair. Isso não pode ocupar mais o lugar no seu coração. Você precisa abrir mão das suas afeições. Você precisa renunciar. Você precisa deixar de fazer aquilo que a sua carne gosta. E por isso seguir a Jesus não é fácil. Não é tão simples como nós pensamos.
Quem aqui está disposto a abrir mão dos seus desejos? Quem aqui está disposto a abrir mão das suas vontades, e não por abrir, mas por amor a Jesus, e não por deixar de fazer, mas por amor a Jesus? Aquilo que gostávamos não podemos mais gostar. Irmãos, esta é a vida com Cristo. A vida com Cristo é uma vida de renúncia e de morte do nosso eu. Sabe o que é a vida com Cristo? É renúncia, todo dia. A vida com Cristo é morte todo dia. Veja bem, ou você mata o seu ego, ou o seu ego vai governar a sua vida. Ou você usa a cruz para crucificar o seu orgulho, ou o orgulho vai comandar as suas ações. Ou você está disposto a renunciar todo dia, sabe? Você abre os seus olhos quando acorda, você se levanta e você já tem duas opções. Ou você faz a vontade da sua carne e pega o seu celular, ou você renuncia à vontade da sua carne, dobra o seu joelho e ora ao Senhor nos primeiros minutos do seu dia. A vida com Cristo é isso, irmãos, e não existe vida com Cristo fora disso. Veja bem, não há como tirar a renúncia do Evangelho. Não há. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem renúncia. E uma vida de renúncia e de morte do nosso eu é uma vida com Cristo. Não temos mais gosto próprio. Nossa vida não é mais nossa. Não temos mais vontade própria. A nossa vida não é mais nossa. Não fazemos mais o que queremos. A nossa vida não é mais nossa. Eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu falo o que eu quero. Se a sua vida é sua, sim. Só que se a sua vida é sua, você está indo ao inferno hoje. Essa é a realidade. Se a sua vida é sua, você faz o que você bem entende dela. Se a sua vida é de Cristo, você faz o que Cristo quer. Ou você é escravo de Cristo, ou você será escravo do diabo. Quem é o seu Senhor hoje? Quem tem governado a sua vida? Quem tem dirigido os seus passos? Um cristão não tem mais vida. Um cristão não tem mais vontade própria. Um cristão, ele apenas se submete à vontade do seu Senhor. Veja bem, se você não tiver Cristo como Senhor, qualquer outra coisa que competir com Jesus na sua vida, ela acabará tomando o lugar de Jesus na sua vida. Veja bem, qualquer coisa que compete com Jesus na sua vida, acaba tomando o lugar de Jesus na sua vida. Isso nós denominamos idolatria. Veja bem, se Jesus não for o seu Deus, alguma coisa, alguém será. E se há algo competindo com o seu coração, se há algo competindo com o governo de Cristo na sua vida, rapidamente esse se tornará o seu falso Cristo. Rapidamente esse se tornará o seu falso Deus. Rapidamente esse será aquele que controlará a sua vida. Veja bem, ou é Cristo ou não é nada. E Jesus não divide o senhorio dele na sua vida. Ou Cristo governa, ou alguma outra coisa governará. E qualquer coisa que competir com Jesus vai tomar o lugar dele na sua vida. Por isso nós precisamos tomar a nossa cruz, ir após Jesus. Se não tomamos a nossa cruz e não vamos após ele, não somos dignos dele. Não somos dignos de quem ele é. Um povo que segue a Jesus é um povo que está morto. Só que ele não é somente um povo que está morto. Um povo que segue Jesus é um povo exclusivista. É um povo exclusivo. É um povo que trata Jesus com exclusivismo. Com Jesus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou Jesus é tudo na sua vida, ou ele não será nada. Nada. Ou Jesus é tudo que você tem, ou ele não será nada na sua vida. Veja bem, Jesus, ele não vai competir com nada na sua vida. Ele não vai aceitar nenhuma competição. Ou ele é aquele que governa, ou ele não será ninguém. Nós adoramos Jesus. Jesus é o nosso Senhor, amém, meus irmãos? Nós adoramos Ele. Ele é o nosso Senhor. E como igreja, irmãos, nós nos distinguimos de todas as outras religiões, de todas as outras, inclusive de algumas cristãs. Como igreja nós nos distinguimos, nós não temos outros deuses, nós não temos intercessores, nós não temos mediadores, nós não temos entidades, nós temos um Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. A Ele adoramos, a Ele louvamos, a Ele bendizemos, a Ele anunciamos.
Jesus é o nosso Senhor. Não temos outros deuses, não temos mediadores, não colocamos a nossa confiança em nada, em ninguém. Veja bem, Jesus é o nosso Senhor, não confiamos no dinheiro. Jesus é o nosso Senhor, não confiamos no trabalho. Jesus é o nosso Senhor, não confiamos em nada, confiamos nele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, a Ele nós adoramos. Sabe por quê? Porque somente Jesus salva. Somente Jesus salva. Sabe por que Jesus é o Senhor da igreja? Porque somente Ele tem poder para salvar a igreja. Só Ele foi aquele quem morreu pela igreja. Jesus salva, e somente Jesus salva. Suas obras não salvam você, seus sacrifícios não salvam você, as suas boas ações não salvam você. Jesus salva. Somente Jesus salva. Somente Jesus, como diz João 14,6, é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo. O caminho é exclusivo, não há outro caminho, não há outra forma. Nós somos um povo que segue a Jesus, um povo morto, um povo exclusivista, um povo que tem um caminho, que tem um Senhor, que tem um Salvador. Amém, meus irmãos? Amém? Jesus é o nosso Senhor, e todo o restante são demônios. Todo o restante. Veja bem, Jesus é quem nos salva. E toda e outra qualquer esperança que você tenha que não seja Jesus, são demônios. É o diabo, é Satanás conduzindo você. Jesus é o Salvador da igreja. Somente Jesus salva. Todo o restante são demônios. E você que está aqui hoje, preste atenção nisso aqui. Somente Jesus salva. Todo o restante são demônios. E se nós que estamos aqui não estamos servindo a Cristo, nós não estamos em nenhum outro lugar a não ser servindo o diabo. Se nós não estamos servindo a Jesus, nós estamos servindo a outro alguém, a outra pessoa. E esse outro alguém ou outra pessoa é o diabo. Se não servimos a Cristo, servimos ao diabo. Se não somos escravos de Cristo, somos escravos do diabo. Pastor, isso é forte demais, como diz o pregador pentecostal, é forte demais, mas é a realidade. Ou você está servindo a Cristo, ou Cristo é o seu Salvador, ou você está servindo ao diabo e caminhando ao inferno. Isso é uma igreja cristã. Uma igreja cristã, ela é composta de pessoas mortas para o mundo, mortas para o pecado, mortas para si mesmo, mas vivas no Senhor, vivas em Jesus. Uma igreja cristã é composta por um povo que é exclusivista. Essa é a primeira característica básica da nossa igreja como igreja cristã. Nós somos um povo que segue a Jesus. A segunda característica básica que nós temos como igreja cristã, primeira delas, somos um povo que segue a Jesus. Segunda delas, somos uma igreja fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja cristã é uma igreja fundamentada no Evangelho de Jesus. Aonde não há Evangelho, não há igreja cristã. O Evangelho é o fundamento da igreja cristã. E como igreja cristã, nós somos fundamentados no Evangelho de Jesus. Você pode abrir comigo 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 11. 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 11. Coríntios 3, vou ler o 10 só para pegar um pouquinho de contexto aqui, para não ficar vago o versículo no ar. Olha o que Paulo diz aqui: segundo a graça que Deus me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: eu lancei o fundamento foi lançado, e tudo que é edificado a partir desse fundamento. Paulo diz: olha,
Nenhum outro fundamento pode ser lançado. Existe somente um fundamento na igreja cristã. Que fundamento é esse? Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja cristã. Jesus é aquele que fundamenta a igreja cristã. Nós somos uma igreja fundamentada no Evangelho. O que isso significa? Em primeiro lugar, isso significa que Jesus é o que nos sustenta. Nós somos uma igreja fundamentada no Evangelho. Em primeiro lugar, isso significa que Jesus é aquele que nos sustenta. Veja bem, o que sustenta a igreja Casa na Rocha é Jesus. Jesus é o fundamento da nossa igreja. Jesus é o alicerce da nossa igreja. Nós olhamos para o texto e nós podemos ver que Paulo havia lançado os fundamentos da igreja de Corinto. Ele diz: eu, como sábio construtor, eu lancei os fundamentos. Ele lançou os fundamentos da igreja. Só que ele deixa claro: não há como haver outro fundamento. O fundamento é Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum outro alicerce é capaz de suportar a construção da igreja. Nenhum outro alicerce suporta o peso de ser edificado a igreja de Jesus. Jesus é o fundamento. E todo alicerce que não seja Cristo ruirá. Todo alicerce que não seja Jesus desmoronará. Ora lá, ora cá. Mais cedo ou mais tarde, se Cristo não for o fundamento, acabará ruindo. Para Paulo, outro fundamento é material inferior. Outro fundamento é material espúrio, vago. Não é digno de sustentar a igreja. E tudo aquilo, irmãos, que não tem Cristo como fundamento está fadado ao fracasso. Veja bem, tudo que não tem Cristo como fundamento vai ruir. Tudo, e aqui eu não falo só de igreja. Aqui eu não falo só de igreja cristã. Tudo que não tiver Cristo como alicerce, como fundamento, está fadado a ruir, a fracassar. Preste atenção: se Cristo não for o fundamento da sua vida, a sua vida vai ruir. Se Cristo não for o fundamento do seu casamento, o seu casamento vai ruir. Se Cristo ele não for o fundamento da sua casa, do seu trabalho, do seu dinheiro, tudo isso acabará ruindo, mais cedo ou mais tarde. Sabe por que, irmãos, tem muitos casamentos que desmoronam rapidamente? Simples: Cristo foi tirado do lugar que deveria ocupar, e o cônjuge foi colocado no lugar que Cristo deveria ocupar. Idolatria, se edificando um relacionamento sobre um fundamento que não vai perdurar muito tempo. Cristo ele precisa ser o fundamento em tudo nas nossas vidas. Ele é o fundamento da igreja, e ele precisa ser o fundamento dos tijolos da igreja, do povo que faz parte da igreja. Veja bem, irmãos, não há outra pessoa, doutrina ou sistema doutrinário que suporte a igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa notícia. Esse é Jesus. Quem é Jesus? Jesus ele é o fundamento da igreja. Jesus ele é o Evangelho. Jesus ele é a boa nova. E todo evangelho que não tenha Cristo como fundamento não é evangelho. Não é. Existe muita pregação que não é evangelho, irmãos. É como Charles Spurgeon disse: chegará um tempo que nós precisaremos de uma lupa para encontrar o evangelho na pregação. Muito do que nós ouvimos hoje não é evangelho. Não anuncia o pecado, não anuncia a redenção, não anuncia a glorificação, não anuncia a obra de Cristo pelos pecadores. É chamado de evangelho, mas não é evangelho. Todo evangelho que não tenha Cristo como fundamento, que não aponte para Cristo, que não fale a respeito da obra de Cristo, não é evangelho. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas, em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Põe para mim aqui, faz favor. Olha o que Paulo diz. Paulo havia plantado aquela igreja. Paulo havia ensinado aqueles irmãos. Ele havia doutrinado aqueles irmãos. E olha o que ele vai dizer: estou muito surpreso. Vai ficar ou não? Não? Se não ficar, eu abro. Estou muito surpreso. Não vai ficar. Então vamos lá, é para abrir. Vamos lá. Gálatas, capítulo 1, no verso 6, diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, aqui já existia outro evangelho.
E aí você acha que no nosso tempo não existe outro evangelho? No nosso tempo existem outros evangelhos. Existe o evangelho da prosperidade, existe o evangelho do bem-estar, existe o evangelho coach, existe o evangelho do Deus que só ama. Está cheio de outros evangelhos. E Paulo diz aos Gálatas: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. O qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja bem, não existe outro evangelho. Não existe. Existe um evangelho. Existe o evangelho de Jesus. O evangelho que tem Cristo como fundamento. Se não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho. Você já parou para ver? Existe o evangelho segundo os Mormons. Existe o evangelho segundo o Espiritismo. Eles têm um evangelho. Não é evangelho. É um falso evangelho. É ensino de demônios. São falsas doutrinas. Se não é o evangelho de Jesus, não é evangelho. Nós somos uma igreja fundamentada no evangelho. Isso significa que Jesus é o que nos sustenta. A segunda coisa que isso significa, que nós cremos no Jesus da Bíblia. Veja bem, sabe qual o Jesus que nós cremos aqui nessa igreja? O Jesus da Bíblia. Você crê no Jesus da Bíblia? Porque nós aqui cremos no Jesus da Bíblia. Nós pregamos sobre o Jesus da Bíblia. Nós falamos sobre o Jesus da Bíblia. É no Jesus das Escrituras que nós cremos. É esse Jesus que nós pregamos domingo após domingo aqui. É sobre esse Jesus que nós ensinamos. Nós cremos no Jesus da Bíblia toda. Da Bíblia toda. Mas nós não cremos no Jesus da cultura. Nós não cremos no Jesus cabeludo, hippie, paz e amor. Nós não cremos nesse Jesus. Nós não cremos no Jesus, aquele Jesus meio pálido assim, sabe? Jesus não é aquele, o The Chosen é legal, mas Jesus não é aquele do The Chosen, né? O The Chosen é bacana, ele edifica um pouco, nos ensina um pouco. Mas Jesus não é prefigurado pelo Jesus do The Chosen. Às vezes aquele Jesus é um Jesus da cultura. E nós não cremos no Jesus da cultura. E eu não estou dizendo que você não pode olhar The Chosen, amém? É só uma ilustração aqui. Nós não cremos no Jesus da cultura, no Jesus hippie, no Jesus paz e amor. Veja bem, o Jesus da cultura é o Jesus que os artistas creem. Sabe os artistas que se batizam todas as semanas, mas que continuam cantando músicas pornográficas, vivendo músicas pornográficas, traindo as suas esposas? Nós não cremos nesse evangelho. Esse evangelho que não transforma, esse evangelho que não arranca as pessoas do pecado. Nós não cremos nesse Jesus. No Jesus dos cantores famosos. Nós não cremos no Jesus da Priscila Alcântara. Não cremos, nós não cremos nele. Porque Jesus dela é um Jesus customizado. É um Jesus segundo o padrão do cliente. Eles dizem assim: mas o Jesus que eu conheço não é assim. A pergunta é: você conhece o Jesus da Bíblia ou você criou um Jesus na sua mente? O Jesus que eu conheço não faz isso, mas o seu Jesus é o Jesus da Bíblia ou o Jesus da cultura. O seu Jesus é o Jesus das Escrituras, é um Jesus que você criou. Nós não cremos nesse Jesus. Nós não cremos nesse Jesus que os famosos creem. No Jesus do Pablo Marçal, não cremos nele. Nós não cremos, porque o Jesus do Pablo Marçal não existe. É uma invenção da cabeça dele. Nós cremos no Jesus da Bíblia, irmãos. Nós cremos no Jesus da Bíblia toda, e não no Jesus de apenas alguns versículos. Nós cremos no Jesus que é apresentado em Gênesis, e que caminha todas as Escrituras e se apresenta lá no final em Apocalipse de novo. É nesse Jesus que nós cremos. É esse Jesus que nós pregamos. É esse Jesus que nós ensinamos. Pastor, como é o Jesus da Bíblia? Vou falar para você. E aqui eu vou dar alguns versículos para você. Vai conseguir projetar ou não vai? Vai? Tá, beleza. Como é o Jesus da Bíblia toda? Vamos lá. Jesus da Bíblia toda. Em primeiro lugar, Jesus da Bíblia toda, ele é amoroso. Põe para nós João capítulo 13, verso 1. João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Jesus da Bíblia toda, ele é um Jesus amoroso, amém? Nós sabemos disso. Tanto que nós falamos: Jesus te ama, Jesus ama você. Segundo lugar, o Jesus da Bíblia, ele é um Jesus manso. Olha o que vai dizer Mateus 11, 29. Mateus 11, 29.
Jesus falando: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O Jesus da Bíblia toda, ele é um Jesus manso. E até aqui você pode estar pensando: esse é o Jesus que eu conheço, o Jesus que ama, o Jesus que é manso. Mas vamos lá, o Jesus da Bíblia toda, ele vai além do amor e ele vai além da mansidão. O Jesus da Bíblia toda é um Jesus irado. Ele é irado. Põe para nós Apocalipse 6,16. Jesus da Bíblia toda é um Jesus irado. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O que Apocalipse apresenta para a igreja? Um cordeiro irado. Existe um cordeiro que está irado, irado com o pecado, irado com a iniquidade. Jesus é amoroso, Jesus é manso, mas Jesus ele também é irado. O cordeiro está irado, mas vai além da ira. O Jesus da Bíblia toda, ele é amoroso, ele é manso, ele é irado, ele é um guerreiro armado. Quando você olha para Apocalipse, o Jesus da Bíblia, ele vem com uma espada na sua mão. Ele vem montado em um cavalo branco. Ele vem glorificado. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da sua boca sai uma espada e o seu nome é Palavra de Deus. O Jesus da Bíblia, ele é um guerreiro armado. Só que Josué já falava sobre isso. E Josué é uma teofania de Cristo se apresentando como um guerreiro armado para Josué. Põe para nós Josué capítulo 5, no verso 13. Olha o que diz. Aqui Josué está prestes a entrar na terra de Jericó. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos guerreiros ou dos adversários? Põe o 14 para nós. Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e ele lhe disse: que diz meu servo ao seu Senhor? O Jesus da Bíblia é um guerreiro armado. E uma espada, ela tem um intuito. Uma espada é para matar, irmãos. Uma espada, ela não é para guardar. Uma espada, ela tem um intuito, ela é uma arma de guerra. Ela é uma arma de morte. E o Jesus da Bíblia, ele é amoroso, manso, irado, guerreiro. E aqui, acho que esse aqui é o pior para a cultura. O Jesus da Bíblia é um Jesus intolerante. Jesus não tolera algumas coisas. Mas a gente tem que tolerar. Cuida para que você não entre nessa parada de tolerância e você customize um Jesus da cultura para você. Porque o Jesus da Bíblia, ele é intolerante em algumas coisas. Tem algumas coisas que ele não tolera. Põe para nós Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20. Olha o que Jesus diz: tenho porém contra você o fato de você tolerar. Jesus está corrigindo uma igreja porque ela estava tolerando algumas coisas. Estava tolerando coisas que Jesus não tolerava. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, para não tolerar o que Jesus não tolera. Se Jesus é intolerante, nós precisamos ser intolerantes. Se para Jesus é pecado, nós não vamos dizer que é erro, nós vamos dizer que é pecado, porque Jesus não tolera o pecado. O Jesus da Bíblia toda é um Jesus intolerante. Tenho porém contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus não tolera, ele é intolerante com algumas coisas. Falso ensino, Jesus não tolera. Prostituição, Jesus não tolera. Pecado, Jesus não tolera. Jesus é intolerante com essas coisas e nós não vamos ser tolerantes aqui. Nós vamos denunciar o falso ensino, nós vamos pregar contra o pecado, nós vamos tolerar o que Jesus tolera, mas nós não vamos tolerar o que Jesus não tolera. Não vamos. Jesus da Bíblia toda, ele é um Jesus intolerante. Nós não confiamos no Jesus da cultura. Esse Jesus aqui da Bíblia toda, esse é o Jesus da Igreja Casa na Rocha.
Esse é o Jesus da nossa igreja. É esse Jesus que nós pregamos e que nós vamos continuar pregando. Doa quem doer, incomode quem incomodar. Nós não vamos deixar de falar o que a Bíblia fala. Nós não vamos fazer o que a cultura faz para agradar as pessoas. E nós não vamos customizar o evangelho para termos mais pessoas na igreja. Nós vamos continuar pregando em fidelidade, irmãos, crendo que Deus é poderoso para acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Nós não vamos abrir mão do evangelho. Nós somos uma igreja que está fundamentada no evangelho de Jesus. Isso tem uma terceira implicação. Nós cremos no Deus Trino. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como igreja nós cremos na Trindade. Nós cremos no Deus Trino. Nós somos o povo que crê, amém? O povo da igreja é o povo que crê, amém? Nós somos o povo da fé. Esses são os cristãos. Os cristãos, eles são o povo da fé. E como igreja, nós cremos na Trindade. E aí lá na nossa confissão de fé vai ter 2 credos que nós subscrevemos como credos principais da nossa igreja. A gente vai projetar um aqui, conseguiu para nós, Jackson? O Jackson vai colocar o principal deles aqui, que é o credo apostólico. Nós subscrevemos 2 credos na nossa confissão de fé: o credo apostólico e o credo niceno. E ambos os credos, eles deixam mais claro a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos ler um credo aqui que talvez você conhece ele, e que talvez para você vai soar estranho. Vamos ler isso aqui na igreja evangélica. Calma aí, que é o credo apostólico. Põe para nós lá. O credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse credo ele está subscrito na nossa confissão de fé. E agora nós vamos fazer algo diferente aqui. Vamos ler o credo todo mundo juntos? Vamos ler em voz alta o credo, todos nós lemos juntos. Põe para nós lá. Desde o início. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós subscrevemos esse credo da nossa confissão de fé. E subscrevemos mais o credo niceno. E esses 2 credos, irmãos, eles deixam claro para nós a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito. Ou seja, o Deus Trino, a Trindade de Deus. Nós temos também o credo niceno. Nós não vamos projetar ele, mas ele é um pouquinho mais extenso, mas fala dos mesmos tópicos. Esses 2 credos aqui, irmãos, eles são um resumo da fé cristã, e ambos apresentam o Deus Trino. Você está aí, você veio da igreja católica, como a maioria de nós. E você que agora o pastor vai fazer a igreja virar católica, porque isso aí é coisa de igreja católica. Não é. Isso é coisa de crente, irmãos. Isso é coisa da igreja do Senhor. O credo, ele é uma coisa de crente em Jesus. Ele não é uma invenção da igreja católica. Ele não é uma invenção do Papa. Não, o credo ele é coisa de crente, amém?
Ele é coisa de crente. Nós cremos no Deus da Trindade. Nós cremos no Deus Trino. Jesus revela o Deus Trino. E esses credos, eles deixam mais claro para nós quem é o Deus Trino. Mais para frente nós vamos fazer uma série aqui sobre o credo, explicando ponto por ponto do credo, para que isso fique ainda mais claro para nós. E nosso intuito é introduzir o credo na nossa liturgia de culto. Sempre no final de culto a gente recitar o credo antes de ir para casa. Todo mundo, em igreja, em comunhão, a gente declarar o credo, encerrar o nosso culto e encerrar o nosso domingo e ir para casa. Não somos uma igreja católica, somos uma igreja cristã e por isso cremos no Deus Trindade. Por isso subscrevemos esses credos. A terceira característica base de uma igreja cristã, da nossa igreja. Primeira, uma igreja cristã, somos seguidores de Jesus. Segundo, temos o Evangelho como fundamento da nossa igreja. Em terceiro e último lugar, a terceira e última característica de uma igreja cristã, somos uma igreja que faz e edifica discípulos. Amém? Nós mudamos, irmãos, nós temos uma declaração de visão. Se você olhar lá na bio do nosso Instagram, vai estar lá escrito, a Duda já atualizou para nós. Nós tínhamos lá a Igreja Casa na Rocha, vivendo a sua vida para a glória de Deus. E isso é muito resumido sobre o que nós pretendemos como igreja. Então nós desenvolvemos lá uma nova confissão de visão. E lá vai estar escrito assim: Igreja Casa na Rocha, anunciando Jesus, fazendo discípulos, servindo a cidade. Essa é a nossa missão como igreja local: anunciar a Jesus, fazer discípulos e servir a nossa cidade, o ambiente onde nós estamos como igreja. Isso é uma marca de uma igreja cristã. Uma igreja cristã, ela faz e edifica discípulos. Abra comigo Mateus 28, no verso 18. Nós podemos até fazer uma camisa, né? Fazer uma camisa. Vamos fazer uma camisa com essa escrita aí. Vamos organizar para fazer. Igreja Casa na Rocha, anunciando Jesus, fazendo discípulos, servindo a cidade. Bora lá. Quem faz arte, quem desenvolve, vocês me ajudem. Eu dou ideia, você desenvolve, vocês pagam e a gente faz. Cada um paga a sua e a gente tem uma camisa bacana. Vamos fazer, nós vamos organizar para fazer isso aí. Abra comigo Mateus 28, versos 18 e 20. Tá quente, né, irmãos? Tá quente. Vamos orar para Jesus abençoar nós, para nós botar um ar logo aqui. A gente botou, ó, na salinha lá, tá top. Criançada tá lá, ó. Nem um pinguinho de suor. Tem ar para eles lá. Primeiro eles, depois nós. Primeiro a gente serve as nossas crianças lá, depois a gente vai servir a igreja aqui. Nós vamos, ainda esse ano nós vamos ter o nosso ar aqui para melhorar o nosso ambiente de culto, amém? Nós vamos nos organizar para fazer e Jesus vai nos abençoar. Nós estamos sempre pensando no melhor para a igreja e eu creio que isso agrada a Jesus. Mateus 28, 18 diz assim, nós vamos ler os 3 versículos finais. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui é a grande comissão. É Jesus comissionando, Jesus enviando os apóstolos, os discípulos para fazerem a missão, para darem seguimento na igreja. Nós somos uma igreja cristã que faz e edifica discípulos. Portanto, em primeiro lugar, vivemos em obediência. Como uma igreja cristã que faz e edifica discípulos, nós vivemos em obediência. Fazer discípulos, irmãos, é uma atitude de quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus anseia por fazer discípulos. Jesus aqui está comissionando, amém? Ele está comissionando. Jesus não está dando um conselho. Olha, eu acho que seria bom vocês fazerem discípulos. Não, Ele não está dando um conselho aqui. Jesus, Ele não está aqui dando uma opção. Olha, talvez vocês precisem fazer discípulos, talvez não. Não é uma opção. Não é um conselho. Não é uma opção. Jesus aqui está dando uma ordem. Ele está dizendo: vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a guardar todas as coisas. Não é um conselho, não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. Fazer discípulos é um mandamento do Senhor.
Jesus está nos mandando como igreja fazer discípulos. Você precisa ir fazer discípulos. Eu preciso ir fazer discípulos. Pastor, quem faz discípulos? Quem faz? Quem faz missão? Sabe quem faz missão? Só faz missão, só evangeliza quem crê que Jesus tem toda a autoridade. Sabe quem vai para a missão? E quando a gente fala missão, a gente, primeira coisa, África. Primeira coisa, Europa. Primeira coisa, Índia. Não, você pode fazer missão do outro lado da rua. Do outro lado da rua você pode fazer missão. Você foi enviado. Você foi enviado para fazer missão. Só que a gente acha que missão é outro continente. Nós precisamos fazer missão aqui onde estamos, irmãos. Tem muita gente para ser alcançada aqui. Tem muitas pessoas para ouvirem do Evangelho aqui. Jesus vai usar você, amém? Jesus vai usar você para fazer isso. Jesus vai usar a igreja para fazer isso. Se você crê que Jesus tem toda a autoridade, se você crê que Jesus enviou você como um discípulo dele, então Jesus vai usar você para fazer discípulo. Se você, irmão, se você não evangeliza, tem algum probleminha com a sua fé. Tem algum probleminha, sabe? Tem algum probleminha se você não fala de Jesus. Tem algo que não está certo aí. Tem algo que está errado na sua fé. Nós somos uma igreja que faz e edifica discípulos. E nós, em primeiro lugar, vivemos em obediência. Em segundo lugar, como igreja que faz e edifica discípulos, nós somos uma igreja que vive em missão. Nós vivemos em missão. Nós estamos nos movendo diariamente. Irmãos, a igreja Casa na Rocha está em missão. Nós estamos em missão aqui em Estância Velha. Nós precisamos fazer missões aqui. Nós precisamos pregar o evangelho aqui nesse bairro. Aqui onde essa igreja está localizada. Nós estamos em missão. Como uma igreja que faz e edifica discípulos, vivemos em missão. Veja bem, nós não estamos aqui para ser mais uma igreja. Sabe, mais uma igreja, botou mais uma placa e reúne mais meia dúzia de gente. Não, irmão, não é o nosso propósito ser mais uma igreja. Nós queremos ser uma igreja cristã. Nós queremos ser uma igreja que prega o evangelho. Nós queremos ser uma igreja que fala de Jesus, que vive Jesus, que ensina Jesus. Nós não queremos ser apenas mais uma igreja que tem aqui nesse bairro. Aqui está cheio de igreja. Está cheio. Se você olhar aqui nessa rua, aqui tem 2, 3. Você vai pro lado, tem mais 2, 3. Só que nós não queremos ser apenas mais uma igreja aqui, irmãos. Há muitas pessoas em nossa volta que precisam conhecer Jesus. Muitas. Sabe o que você precisa entender? Nós vamos falar sobre isso na série. Mas você precisa entender que você é um missionário. Que você foi enviado por Jesus para a cultura, para pregar o evangelho ali. Há muitas pessoas na sua volta, na nossa volta, que elas precisam conhecer Jesus. Você precisa falar dele. Sabe, falar dele, mas falar dele e só falar dele. E em toda oportunidade que você tiver, falar dele. E ser intencional. Sabe, se você conhece alguém que está afastado de Jesus, convide essa pessoa para ir na sua casa. Chame ela, pregue para ela, convide ela para vir a um culto. Você precisa ser intencional no que você faz. Sabe, você não pode esperar que algo vai acontecer do acaso. Seja intencional no seu evangelismo, seja intencional na missão. Fale a pessoas, vá atrás de pessoas, convide pessoas para estarem presentes. Você e eu precisamos ser intencionais no evangelismo. Não deixe para amanhã. Convida hoje. Faz uma visita lá para aquele teu amigo que está afastado hoje. Vai lá, visita ele. Visita ela, manda uma mensagem. Sabe, evangeliza pessoas que estão à sua volta hoje, irmãos. Nós estamos em missão e precisamos investir em missões, amém? Nós precisamos investir em missões. Investir em missões não é mandar dinheiro para a África. Também é, mas não é só isso. Investir em missões, irmãos, é plantar igrejas. Nós estamos aqui com uma igreja, vamos fechar 3 anos esse ano. Então ainda estamos caminhando, nos organizando. Mas nós temos aqui na nossa igreja que ter uma visão. Precisamos plantar mais igrejas. Nós precisamos enviar mais pessoas para pastorear. Precisamos plantar igrejas em lugares onde não há igrejas saudáveis, onde não há pregação do evangelho, onde não há sinceridade com a palavra de Deus. Esse deveria ser um anseio da nossa igreja. Implantar outras igrejas. Quando a gente fala em plantar igreja, não é plantar outra placa da igreja Casa na Rocha, porque o nome pouco importa. O nome pouco interessa. O que interessa é o que vai dirigir essa igreja. Esse Jesus vai ser o fundamento. Esse o evangelho vai ser pregado. Mas nós precisamos, irmãos, ter esse anseio de estar aqui sonhando. Nós vamos plantar mais igrejas aqui na nossa cidade. Nós vamos plantar mais igrejas aqui na nossa volta. Nós precisamos ansiar pelo avanço da igreja. E a igreja avança plantando igrejas.
A igreja avança enviando plantadores. A igreja avança mantendo esses plantadores no campo, pastoreando, esses homens que vão dar a sua vida pela igreja. Nós precisamos ansiar por essas coisas. E eu quero aqui fazer uma perguntinha básica, bem básica para os nossos homens. Aonde estão os homens da nossa igreja, irmão? Que vão ser enviados para plantar igrejas. Aonde estão os homens que Deus vai levantar aqui, que vão pastorear outras igrejas, que vão discipular povos, que vão ensinar pessoas, que vão pregar o evangelho? Aonde estão esses homens? Veja bem, Deus ele tem um instrumento para usar na terra, e esse instrumento para a plantação de igrejas é os homens. O problema é que os homens muitas vezes estão ocupados com tantas coisas. Cadê o seu anseio por pastorear uma igreja, meu irmão? Cadê o seu anseio por ganhar almas para Jesus, meu irmão? Cadê o seu anseio por ser um pastor, por ser um plantador, por ser alguém que Deus vai usar? Alguém que vai ganhar almas para o Senhor, plantando uma igreja bíblica. Cadê o seu anseio por isso? Será que você está aqui sentado e não sonha em ser um pastor, não sonha em ser um plantador, não sonha em ser um pregador do evangelho? Eu sonho, irmão, eu sonhei isso desde que eu me converti, e eu continuo sonhando isso. Só que eu preciso que você sonhe comigo também aqui, varão. Preciso que você tenha esse desejo de ser alguém que vai pegar a sua família e vai para o campo, vai para uma cidade, vai para outro bairro e vai lá plantar uma igreja, vai lá pregar o evangelho. Essa é uma comissão de Jesus para nós, para a igreja. O ID não é para uma pessoa isolada, o ID é para a igreja. É uma comissão eclesiológica. Jesus ele foi enviado pelo Pai como missionário, e Jesus ele nos envia como missionários para a cultura. Só que veja bem, Jesus envia e capacita. Jesus não diz assim como muitos pastores: vai lá, prega lá, começa lá, faz lá. Não, Jesus ele envia e capacita. Jesus ele envia e empodera do seu espírito. Jesus ele envia e reveste do Espírito Santo para que a missão seja cumprida. Quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos capacita para fazer a sua ordem. Ele nos dá o seu Espírito. Nós somos uma igreja que faz e edifica discípulos. Em terceiro lugar, isso significa que nós vivemos uns para os outros. Vivemos uns para os outros. Isso é igreja. Igreja é uns para os outros. Nós precisamos melhorar no nosso uns para os outros aqui. Nós precisamos trabalhar mais o nosso uns para os outros. Veja bem, irmãos, nós somos uma família aqui. Amém? A igreja é uma família, a família de Deus. É isso que nós somos. A igreja é uma família, a família de Deus. E na igreja, irmãos, não há lobos solitários. Não há. Na igreja ninguém anda sozinho. Não há como você viver a fé cristã a parte da comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos, ela faz parte da fé cristã. Não existe lobo solitário na igreja, ninguém anda sozinho. A igreja é sempre uns aos outros. Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros. Nós achamos que a igreja é o pastor pastoreando um rebanho. É também, mas igreja é um irmão pastoreando o outro irmão. Pastoreio mútuo. Um cuida do outro, um ajuda o outro, um ora pelo outro. A igreja é sempre uns aos outros. Nós somos uma família, amém? Que não é perfeita. Não é perfeita. Você está numa família da fé, e essa família aqui não é perfeita. Está cheio de gente imperfeita aqui, inclusive aquele que está falando para você. Nós não somos uma família perfeita. Que perfeito seremos só no dia da glorificação. Nós somos uma família que não é perfeita. Então deixa eu dar um conselho para você: não procure perfeição na igreja. Você não vai encontrar. O perfeito da igreja é Jesus. Jesus é perfeito. Nós não somos. Nós estamos sendo moldados, santificados, trabalhados dia após dia. Não procure perfeição na igreja. Você não vai encontrar. Você não vai. Muitas pessoas dizem assim, você já deve ter ouvido isso: eu não vou mais na igreja. A igreja está cheia de hipócritas. O que eu vou fazer na igreja? Está cheio de hipócritas. O que eu quero lá? O que eu vou fazer? Se junte a nós. Você é mais um. Você é mais um hipócrita no meio dos hipócritas. Ou
você acha que todo mundo que está na igreja é hipócrita e você não. Você é a última bolachinha do pacote. Você é a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo aqui é hipócrita, menos você. Não, eu não vou na igreja porque está cheio de hipócrita. Você deixa de trabalhar porque no seu trabalho está cheio de hipócritas. Você deixa de ir ao trabalho? Você não deixa. Então a hipocrisia não é uma desculpa para você deixar de congregar. Não é. Porque hipócritas existem em todos os lugares, inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Então venha, se junte a nós. Se junte a um bando de hipócritas que reconhecem que precisam de um Salvador, que reconhecem que estão sendo santificados, que reconhecem que ainda pecam, que não são perfeitos. Se junte a nós. Não use isso de desculpa, porque hipocrisia há em todos os lugares, irmãos. Mesmo com nossas imperfeições, somos imperfeitos. Mas sabe o que nós precisamos, mesmo com as nossas imperfeições? Procurar ajudar uns aos outros. Procurar, na medida do possível, servir uns aos outros. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas fraquezas. Nessa igreja aqui, irmão, você pode ter algumas certezas. E uma delas é que você terá ensino aqui nesse púlpito. Você terá a Bíblia aberta, você terá pregação aqui todo domingo. Nós não vamos contar história para você. Nós vamos pregar o Evangelho. Então você vai ter ensino aqui nessa igreja. Só que agora você também vai ter pastoreio mútuo. Nós estamos trabalhando para que haja pastoreio mútuo, para que haja cuidado mútuo, para que um irmão cuide do outro. Essa semana nós vamos iniciar os nossos GCs, nossos grupos caseiros. E o GC ele tem esse intuito: cuidado, pastoreio mútuo, comunhão. Vamos compartilhar da palavra. Vamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Vamos orar junto. Vamos nos aconselhar uns aos outros. Nós iniciamos o GC na quarta-feira, às 19h30, na casa do irmão Joel. O Alta Atenção, a mesma rua da minha casa, número 210. Nós vamos iniciar um GC lá na casa do Joel. E a gente quer pastorear melhor o povo. E a gente entende que o grupo caseiro é a melhor ferramenta para isso hoje, no nosso contexto. Só que eu quero desafiar você, irmãos. Nós precisamos de mais uma casa. Nós precisamos de pelo menos mais um espaço para fazer grupo caseiro. Senão vai se acumular muitas pessoas num espaço pequeno e a gente não vai conseguir cumprir o propósito, que é pastorear mutuamente. Então ora, abre a porta da sua casa para nós, para que a gente coloque um grupo lá, para que a gente tenha pastoreio mútuo com os irmãos lá, para que a obra de Deus seja feita lá. Ore sobre isso, irmão. Ore sobre isso. Converse com a sua esposa, converse com o seu marido. E abra essa porta para que a gente possa servir melhor a igreja, cuidar melhor as ovelhas do Senhor. Quarta iniciamos o GC, eu vou mandar mensagem no particular para todo mundo, para comunicar, explicar como vai ser. Mas quarta-feira nós iniciamos o GC. Veja bem, irmãos, por ser uma família, nós somos uma família, vivemos uns para os outros. E por ser uma família, nós vamos nos meter na vida dos irmãos. Nós vamos. Amém? Não, essa é a hora que você diz amém. Porque nós vamos se meter na sua vida. Nós temos todo um processo de membresia aqui. E esse processo tem um objetivo: se meter na sua vida quando a sua vida estiver bagunçada. Se meter na sua vida quando você estiver em pecado. Se meter na sua vida quando você estiver longe do Senhor. E esse não é só um trabalho meu. Esse é um trabalho da igreja. É uns aos outros. Eu faço, mas você faz também. Como família, nós vamos nos meter na vida dos irmãos, amém? Se você não gosta que o pastor ou algum irmão se meta na sua vida, não se junte à igreja, que nós vamos se meter. Pastor é metido, pastor é muito metido. Vai ser mais metido se você estiver pecando. Se você estiver vivendo a sua vida, servindo ao Senhor, não se preocupe, que ninguém vai ficar falando e se metendo onde não deve. E se você não quer que alguém se meta na sua vida, não se junte à igreja. Eu sou seu pastor, amém? Até que Jesus bote outro aqui, eu sou seu pastor. E eu sou seu pastor aqui. Eu sou o seu pastor quando eu for na sua casa. Eu sou o seu pastor aonde eu te encontrar. Eu sou seu pastor, irmão. Se eu tiver que falar, eu vou falar para você aqui na sua casa, é onde eu encontrar você. Se eu tiver que me meter na sua vida, eu vou me meter. Eu não vou deixar você caminhar a passos largos para o inferno sem falar nada. Mas ninguém tem que se meter na minha vida. Eu vou me meter, depois você vê o que você faz. Se você quiser me ouvir, você me ouve. Senão você segue a sua vida do jeito que está. Mas eu não vou deixar de me meter na sua vida. Eu sou o seu pastor. Vou me meter na sua vida quando necessário, amém? Amém? Não, você diz um amém. Agora é a hora que você diz amém. Pode se meter, porque eu vou me meter. E mesmo se você não disser que não, se você é ovelha dessa igreja, eu vou me meter na sua vida. Amém?
Nós somos uma igreja que faz discípulos e edifica discípulos. Então essas são 3 características básicas de uma igreja cristã. Somos uma igreja que segue Jesus. Somos uma igreja que está fundamentada no Evangelho. E somos uma igreja que faz e edifica discípulos. Aqui nós vamos encerrar falando sobre 10 coisas que uma igreja que faz, uma igreja cristã faz, e que você também precisa fazer. Aqui nós vamos encerrar 10 coisas que uma igreja cristã faz, e 10 coisas que você como cristão precisa fazer. Uma igreja cristã, ela vem a Jesus. É uma igreja que vai a Jesus. Veja bem, irmãos, somente Jesus serve de base para que edifiquemos a nossa fé. Qualquer outra coisa ruirá. Uma igreja cristã vem a Jesus, e você como um cristão precisa vir a Jesus. Venha a Jesus. Se você está longe de Jesus hoje, venha a Ele. Se você está em Jesus hoje, se aproxime mais dele, porque um cristão, ele vem a Cristo. Venha a Jesus. Uma igreja cristã vem a Jesus. Um cristão, ele vem a Jesus. Segunda coisa que uma igreja cristã faz, ela morre. Uma igreja cristã morre, e você como um cristão precisa morrer, irmão. Esteja disposto a morrer. A vida cristã é um chamado à morte. Morra pela igreja. Morra pela igreja. Não há nada mais digno do que isso. Não há nada maior do que estar disposto a morrer pela igreja de Jesus. Morra por ela. Morra pela obra do Senhor. Morra pela igreja de Jesus. Pessoas que creem em Jesus, elas entregam sua vida a Ele. Elas doam a sua vida à igreja. Você crê em Jesus? Entrega a sua vida a Ele. Doa a sua vida pela igreja. Doa a sua vida por essa igreja. Que você está numa igreja, você conhece essa igreja, você sabe quem pastoreia aqui. Dá a sua vida por isso aqui. Dá a sua vida para que o reino de Deus avance aqui. Se doe. Se entregue. Abra mão das suas vontades. Morra. Terceira coisa que uma igreja cristã faz, ela luta contra os seus ídolos. E você como um cristão precisa lutar contra os seus ídolos. Você precisa destronar os ídolos que talvez tenham ocupado o seu coração. Tudo que compete com Jesus precisa ser destruído. Tudo precisa ser destruído, e Jesus precisa se assentar no trono do seu coração. O que está competindo com Jesus hoje na sua vida? O que compete com uma vida com Jesus hoje? O dinheiro, o luxo, o lazer, o conforto. O que está competindo com Jesus na sua vida? Sua esposa, o seu cônjuge. O que está competindo com Jesus hoje na sua vida? O seu filho. Você precisa tirar essas coisas e essas pessoas desse lugar e colocar Jesus no centro da sua vida e todas essas outras coisas abaixo dela. Destrua os seus ídolos. Lute contra os seus ídolos. Coloque Jesus no lugar dele essa manhã e coloque todas as outras coisas abaixo de Jesus. Quarta coisa que uma igreja cristã faz, ela segue o pastor Jesus. Uma igreja cristã segue o pastor Jesus. E você como um cristão, você precisa seguir o pastor Jesus. Deixa eu falar algo para você. Você precisa seguir Jesus. Você precisa seguir o pastor Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro pastor dessa igreja. Amém? O verdadeiro pastor dessa igreja é Jesus. Eu sou um co-pastor. Eu sou um auxiliar dele. Eu estou cuidando das ovelhas dele até que ele venha. E isso, irmãos, embora pareça legal, é algo que deveria nos causar temor. Que a gente vai ter que conversar com Jesus a respeito das suas ovelhas no dia que ele voltar. O pastor dessa igreja aqui, em primeiro lugar, é Jesus. Ele é o verdadeiro pastor aqui nessa igreja. E se Jesus deixar de ser o pastor dessa igreja, a gente pode parar com essa igreja, recolher as cadeiras, recolher o som, arrancar a placa e viver a nossa vida. Se Jesus ele não for o pastor principal dessa obra, aquele que governa ela, aquele que dirige ela, nada vale a pena. Uma igreja cristã segue o pastor Jesus e nós seguimos o pastor Jesus. Em quinto lugar, uma igreja cristã, ela crê no Jesus completo. E você precisa crer no Jesus completo. Você precisa crer no Jesus de toda a Bíblia. No Jesus que ama, no Jesus que é manso, mas no Jesus que está irado. No Jesus que é intolerante para com o pecado. No Jesus que é um guerreiro armado. Você precisa crer nesse Jesus. Não apenas no Jesus paz e amor, sem ira e que não castiga, mas no Jesus completo. Sexta coisa que uma igreja cristã crê e que nós cremos como cristãos, no Deus Trino. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sétima coisa que uma igreja cristã faz e que nós precisamos fazer como cristãos: não despreze essa família. Não despreze a sua família da fé. Deus tem uma família, a igreja, irmãos.
Deixa eu dar um conselho para você aqui. Não mude de família por qualquer motivo. Não mude. Você está aqui, você está numa família. Não mude de família por qualquer motivo. Não mude de igreja por qualquer coisa, irmão. Sabe por quê? Porque quando há problemas na sua família, você muda de família. Você muda de pai. Você muda de mãe. Você não muda. Por que quando você vê um probleminha na igreja, você quer mudar de igreja? Não, irmão. Não. Essa aqui é a sua família. Essa aqui é a família que Deus colocou você para fazer parte. Então não fica mudando de família, porque você não troca de família biológica quando você tem problema. Você não troca. Só que hoje, irmão, virou modinha. Pinga pra lá, pinga pra cá, pinga pra lá, pinga pra cá. Não, irmão. Sabe, coloca a raiz num lugar. Crava suas raízes num lugar. Serve a Cristo no lugar que você está. Eu quero desafiar você que está aqui hoje, irmão. Estou desafiando você desde domingo passado. Eu quero desafiar você que está aqui a dar a sua vida aqui. A gastar a sua vida aqui nessa igreja. Sabe, a doar o seu tempo aqui, a doar o seu dinheiro aqui, a doar os seus dons aqui. Eu quero desafiar você a fazer isso. A você se unir a esse bando de pecador aqui que quer a fama de Jesus. Se una a nós, sirva a Cristo a nós, conosco. Doe-se a igreja de Jesus junto conosco. Se doe a essa igreja. Gaste a sua vida aqui. E só saia daqui quando nós banalizarmos o Evangelho. Só saia daqui quando nós não honrarmos o nome de Jesus. Só por isso. E se isso não acontecer, esteja conosco aqui. Abrace essa obra, abrace essa causa. Se coloca à disposição. Mas nós estava aí, irmão, sábado, vem sexta, vem sábado, vem domingo, vem todo dia, irmão, porque para nós todo dia é dia. Sabe, todo dia é dia de estar na casa de Deus. A gente está aqui, às vezes a gente não está aqui, não precisa fazer nada aqui, mas a gente quer dar uma passada aqui. A gente quer ver como uma coisa tá. A gente fica aqui, onde estava aqui, eu e o Ismael, ficamos aqui até, que hora era, Ismael? Sexta a gente ficou aqui, né? Até 7 horas da noite, instalando o ar-condicionado. Aí faltou o bendito gás, que não tinha gás, perderam o gás. O Ismael veio ontem aqui de manhã, botar gás na igreja. Tinha pessoas que vieram limpar a igreja ontem de noite aqui, irmãos. Tem pessoas que vêm ensaiar aqui na quinta-feira de noite. A igreja está sempre se movendo. E sabe qual é o nosso desafio? Se junte a nós, irmãos. Vamos pro GC, quarta-feira começa o GC. Se junte a nós, vamos pro GC. Vamos servir numa escala, tem salinha, tem porta, tem limpeza. Precisamos evangelizar, precisamos de pessoas no nosso projeto social. Dê a sua vida aqui. Se doe por essa igreja. E quando nós envergonharmos a Jesus, você não precisa nem falar conosco. Vire as suas costas e vá para outra igreja que é bíblica, que prega o evangelho, que serve o Senhor. Mas permaneça na sua família, não despreze a sua família. Nona coisa que uma igreja faz e que nós precisamos fazer: se meter na vida uns dos outros. E nós vamos fazer isso quando necessário. Deixa eu falar para você, você tem a obrigação, olhe para mim aqui, você tem a obrigação de se ver o seu irmão em pecado e chamar ele. E dizer: irmão, você está pecando, você precisa se arrepender. Eu não estou te julgando, eu estou te chamando ao arrependimento. Esse é o nosso trabalho. A Bíblia diz que se nós vemos alguém pecando e nós não corrigimos essa pessoa, nós estamos participando do pecado dela. Nós estamos compactuando com o pecado dela. Você não será alguém indigesto por dizer para um irmão que ele está errado no que está fazendo. Na verdade, você está sendo alguém que quer o bem desse irmão. Então se você ver um irmão errando, se você ver um irmão pecando, chame ele, que é o que Mateus 18 diz. Chame o seu irmão, corrija ele. Se ele se arrepender, você ganhou um irmão. Se ele não se arrepender, leva mais 2 testemunhas. Se não der certo, traz para a igreja. A igreja vai julgar o caso. Se o irmão não se arrepender, excomungado. Aí vai viver a vida em outro lugar. Mas vamos fazer o processo. Vamos começar chamando no individual. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, chamar uns aos outros ao arrependimento. Fala pra você, na família de Deus não tem, não se mete. Não se mete na minha vida. Não tem, não se mete. Vamos se meter. Vamos se meter. Amém? Não tem, não se mete. 10ª e última coisa que uma igreja cristã faz e que nós precisamos fazer. Uma igreja cristã confia na promessa. E nós precisamos confiar na promessa. Olha o que vai dizer o fim do versículo 20, a parte B. Diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é uma promessa. A igreja cristã crê nessa promessa. E nós, como cristãos, precisamos crer que Jesus está conosco todos os dias. Nós precisamos confiar nessa promessa, irmão. Essa promessa não tem meio, essa promessa não tem fim. Essa promessa ela acontece dia após dia. Deixa
Deixa eu falar para você, Deus está conosco. Deus está conosco. Ele é Emanuel, irmãos. Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco. Nós confiamos nessa promessa, que até que Ele volte, até que todas as coisas que se consumem, Ele estará conosco todos os dias, até o final. Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Ele está conosco. Sabe o que Ele faz? Ele nos enche do seu Espírito, para que a gente viva essa vida, para que a gente viva uma vida que honre o nome dEle. Ele nos enche do seu Espírito para que a gente faça a vontade dEle. Nós precisamos, como igreja, confiar que Jesus está aqui conosco, porque Ele está aqui. Ele está no nosso meio, Ele estará sempre. Ele é o fundamento da nossa igreja. Ele é o centro da nossa pregação. Ele é o centro do nosso louvor. Nós aqui não apontamos para uma pessoa, nós apontamos para Cristo. É Cristo que nós queremos exaltar. Nós somos uma igreja cristã. Seguimos Jesus. Estamos fundamentados no Evangelho. Fazemos e edificamos discípulos. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ceiar? Vamos ceiar? Você pode se colocar de pé. Joel e a Sila podem...